Oi, você sabe que existe aí um movimento de militantes políticos da dita resistência, que não quer que seja chamado de oposição para dizer que não há uma democracia no Brasil, e há. Como se fossem esses movimentos donos da verdade, querendo impor a narrativa de que existem ameaças à liberdade de imprensa e à segurança de fontes anônimas no Estado de Direito vigente no Brasil, o que não é verdade. E esses movimentos elegeram como seu herói, seu mártir, o grande representante dos ameaçados, o advogado americano Glenn Greenwald. Glenn Greenwald, eu estou cansado de dizer aqui, mas não vou cansar, não é jornalista. Glenn Greenwald é um advogado que, na juventude, atuou com grupos do submundo da pornografia, que deve impostos ao fisco americano e que, por isso, é proscrito por lá. E eu não me baseio em fontes anônimas, não. Eu me baseio no Washington Post, no New York Times, jornais de alta credibilidade lá nos Estados Unidos. Ele se tornou famoso e é apontado como jornalista num episódio conhecido como Wikileaks, que foram mensagens hackeadas por Edward Snowden e Julian Assange, que saíram dos Estados Unidos, e ele também saiu, veio para o Brasil, onde se casou com um brasileiro, o baiano David Miranda, que adotaram crianças, e que, portanto, não é personagem do decreto do Moro de deportação, que foi recentemente assinado. Seu site, The Intercept Brasil, nunca produziu uma notícia, nunca deu um furo realmente relevante, nunca se tornou leitura obrigatória por ser um produto jornalístico. Não pode ser comparado o trabalho do Intercept Brasil ao trabalho da Operação Lava Jato, que devassou o maior crime, a maior denúncia de corrupção da história, levando para a cadeia o político mais importante do Brasil em atividade, Luiz Inácio Lula da Silva, o dono do PT, e o maior empreiteiro do Brasil, protagonista do mesmo escândalo, o Marcelo Odebrecht, da construtora Odebrecht. As denúncias até agora feitas contra a operação pelo site são denúncias de eventuais deslizes éticos do ex-juiz Sérgio Moro, que é responsável pela Operação Lava Jato, era responsável pela Operação Lava Jato, em contato com os procuradores, principalmente o coordenador da Força Tarefa da operação em Curitiba, Deltan Dallagnol. Até agora, nenhuma perícia foi feita sobre nenhuma mensagem. Mas agora vai ser feita, porque a Polícia Federal, na Operação Spoofing, deflagrou a prisão de 4 Arara Hackers. Arara Hackers é um neologismo genial da minha amiga Cora Ronen, minha colega, filha do gênio Paulo Ronen, né? Grande crítico de literatura. Pois é, e agora o juiz que for julgar esse caso penal, crime penal, vai decidir se vai ou não fazer perícia. O próprio Glenn Greenwald, o dono do Intercept Brasil, disse que os peritos são os jornalistas dele, uma informação a respeito da qual o único comentário que eu posso fazer é tenho 52 anos de jornalismo, já escrevi muitas reportagens baseadas em coisas assim, fontes anônimas, e nunca fiz perícia de nada. O melhor repórter investigativo do Brasil é o Fausto Macedo, que comanda o site do Fausto Macedo no portal do Estadão, e também deu uma testemunha que ele sempre usou perícias de peritos oficiais, né? Bom, o Greenwald, para a defesa própria, insiste na teoria da informação obtida de fonte anônima. Mas os Arara Hackers, que estão presos lá em Brasília, na Polícia Federal, contaram outra história, que também não é uma história assim para a gente apostar 100% nela, porque ela está cheia de furos, né? À medida que o tempo for passando, esses furos vão sendo cobertos pela Polícia Federal. Eu já lembrei aqui
que o Lula adivinhou o que aconteceria através do Intercept Brasil na entrevista famosa que ele deu da sua sala de Estado-Maior na Polícia Federal em Curitiba, a Mônica Bérgamo, da Folha de São Paulo, e a Florestan Fernandes Júnior, do jornal espanhol El País. O Lula disse que a obsessão da vida dele é desmoralizar Moro e Dallagnol. A obsessão da Intercept Brasil também parece ser essa. Há outras coincidências. Em outros vídeos anteriores, eu refiz aqui, eu tomei notas aqui, quero que você me perdoe esses desvios de olhares, né? A cronologia suspeita das agendas coincidentes de Lula e Greenwald. E o Merval Pereira, em sua coluna no Globo, mostrou que Walter Delgatti, o Vermelho, disse que entregou o material dessas denúncias contra Moro e Deltan Dallagnol, entre outros, no Dia das Mães, dia 13 de maio, através de Manuela Dávila, do PCdoB, Partido Serviçal do PT. 9 dias depois, o Glenn Greenwald, pessoalmente, com autorização da Justiça, obtida em janeiro, né, obtida no começo do ano, disse que deu ao Delgatti a localização de Glenn Greenwald. E Glenn Greenwald procurou o Delgatti e daí mantiveram a comunicação, que já tira a natureza anônima. Ninguém atende um telefone anônimo, não é verdade? Alguém deve ter falado algum nome, né? Depois, então, 9 dias depois de ter recebido, ele entrevistou o Lula. E 19 dias depois de ele ter entrevistado o Lula, começou a pingar o seu veneno em gotas, em tiquinhos, como se diz. Aos tiquinhos ou em tiquinhos? Como se diz lá em Campina Grande. Por meio do Intercept Brasil e seus parceiros brasileiros, Folha de São Paulo, Veja e Bad News. E, de todo modo, geral pela mídia em geral, pelos meios de comunicação, pelos jornais, pelas emissoras de televisão. Isso aí não é nem suspeita, isso é uma evidência, tá certo? Isso é óbvio. Quando começou esse episódio, lá na semana posterior ao domingo em que foi revelado, eu escrevi um artigo no blog do Neumann, mostrando que jornalismo sem contraditório é propaganda política ou propaganda comercial. Ou seja, Glenn Greenwald continua não sendo um jornalista. Ele é um advogado, é um militante político, um panfletário, um agitador, mas jornalista não. No entanto, a Associação Brasileira de Imprensa realizou, na noite passada, um ato em solidariedade ao Glenn Greenwald, porque considera que ele está sendo ameaçado e pelo fato do Moro, seu principal alvo, ser o ministro da Justiça, né? É um ato que reuniu gente dentro e fora da ABI, no centro do Rio, e contou com a presença de artistas como Chico Buarque, Tereza Cristina, Camila Pitanga e Wagner Moura, entre outros. O ato começou às 6h30 e acabou por volta das 10. Foi muito animado. A ABI defende a integridade do advogado que se diz jornalista e o direito ao sigilo da fonte e ao livre exercício da profissão. Eu tomei nota de lembranças que eu tenho da história. A ABI, sob a presidência de Barbosa Lima Sobrinho, que foi até governador de Pernambuco, prestou relevante serviço à democracia brasileira, atuando na resistência civil à ditadura militar. Mas esse passado não basta para justificar a pregação de uma mentira que tenta desqualificar o Estado de Direito, vigente no Brasil, e até agora, recentemente maculado apenas pela única ameaça recente à liberdade de imprensa no Brasil, a censura à revista Cruzoé e o vexame da convocação arbitrária de um dos editores do site antagonista, o Mário Sabino, ao comparecimento para explicações na Polícia Federal, uma intimação. Isso sim, é uma ruptura
da democracia, do direito ao sigilo da fonte e da liberdade de imprensa, mas a ABI, os sindicatos jornalísticos e as entidades que se pronunciaram em favor de Glenn Greenwald não se lembraram de se solidarizar com Mário Sabino e com Diogo Mainardi, do antagonista. Além disso, eu quero lembrar que essa censura Cruzoé veio associada a um decreto infame de Dias Toffoli, amordaçando cidadãos desgostosos com a ação do Supremo Tribunal. A censura foi levantada depois da grita geral. A censura é da lavra de Alexandre de Moraes, também ministro do STF. Mas nem a autoridade pediu desculpas, Alexandre de Moraes não pediu desculpa pela censura, o Toffoli não pediu desculpas pelo decreto infame e o decreto continua vigente. Mas a ABI esqueceu, a ABI se omitiu. Só que a ABI também assina uma carta ao Senado em solidariedade a Glenn Greenwald, em associação com a Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, Repórteres Sem Fronteiras, Organização Artigo 19, Associação Mundial de Rádios Comunitárias, Casa da Cultura Digital de Porto Alegre, Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, Colégio Digital, Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e Intervozes Coletivo Brasil de Comunicação Social. Eu vou ler 2 parágrafos dessa carta para você ter ideia do seu teor. Desde a divulgação há um mês de conversas atribuídas ao atual ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro, com procuradores do Ministério Público Federal, em especial Deltan Dallagnol, no âmbito da nominada Operação Lava Jato, o jornalista e pessoas ligadas a ele, Glenn Greenwald, sofrem com assédios, insultos e ameaças das mais diferentes formas. Igualmente, causa espanto a inércia por parte do governo brasileiro quanto às hostilidades e ameaças sofridas pelos jornalistas. Em tempos de necessária defesa da Constituição brasileira e da nossa democracia, queremos reforçar que o direito à liberdade de expressão, onde se inclui o exercício da livre imprensa, ganhou proteção constitucional após os duros anos do regime ditatorial. Eu fiquei muito impressionado com a grande importância dessas associações aqui relacionadas e então notei a ausência da Associação Nacional de Jornais, que também caiu na armadilha fácil da defesa da garantia da proteção da fonte, que até agora nada tem que ver com os fatos investigados na Operação Spoofing. Lá na festa lá da ABI, se divulgou um vídeo do Rodrigo Maia, que também quis tirar a sua casquinha nessa farra de defesa da democracia, dizendo que um agente público entregou uma informação sigilosa a um meio de comunicação. Não foi agente público, foram hackers que invadiram o telefone, inclusive o dessa anta, né? Pois é, o Maia, o Botafogo da lista de propinas do Odebrecht, está mal informado. A Operação Spoof está desvendando um crime grave de invasão de telefones de cidadãos e autoridades. Não é um caso similar ao Wikileaks, né, aos Pentagon Papers ou ao Watergate, trabalho de repórteres pesquisando e publicando fatos contraditórios e consultando especialistas, como era o Deep Throat, né, a famosa fonte anônima do caso de Carl Bernstein e Bob Woodward no caso Watergate de Washington Post. Então, para concluir, eu vou ler aqui um parágrafo que eu acabo de escrever. Não há nenhuma restrição à publicação de opiniões divergentes no Brasil. Isso é mentira. Mentira é de serviço semelhante à censura na democracia e é punida no Código Penal, que é o que está sendo aplicado no caso dos Arara Hackers, e em quem os financiou ou está usando material que não vazou de nenhuma repartição pública, mas foi obtido por quebra de sigilo telefônico, ao que me consta, não autorizado pelo juiz e que até agora não foi condenado por Toffoli, embora haja ministros do STF e do STJ na lista dos que tiveram seus celulares invadidos pelo crime de terem usado o aplicativo russo Telegram. E tenho dito. Direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.